Em nota, a Federação do Comércio do Rio Grande do Norte disse que é contra a manutenção da alíquota de 20% do ICMS e disse que enviou um documento a todos os deputados solicitando que esse tema possa ser debatido com profundidade junto a todas as esferas impactadas. E a gente segue conversando sobre esse assunto, né, Paulinho? Exatamente. Agora a gente vai conversar com a economista Suerda Soares para entender os impactos dessa alíquota, né, do ICMS na vida da gente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Suerda. Queria começar essa nossa conversa, né, falando sobre esse impacto mesmo, né? Tanto tem se falado do ICMS, para que as pessoas que estão em casa possam nos entender melhor, né? Por que esse assunto tem sido tão debatido e por que esse imposto é tão importante? Bem-vinda. Bom dia. ICMS, ele é um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços e ele impacta diretamente na nossa vida, Paulinho e Hugo. Por quê? Porque ele está sobre o nosso consumo. Vamos lá. Se a gente consumir R$100 de gasolina, R$100 de combustível, mantendo essa alíquota de 20%, significa que R$20 é o imposto que eu estou pagando sobre esse consumo. Então, ele impacta diretamente nas formas de consumo da gente, à medida que, quando a gente consome, se o imposto se mantém ou se ele se eleva, a gente paga mais sobre esse consumo. E para as empresas, elas perdem competitividade, porque os produtos dela ficam mais altos. A gente está falando aí de uma manutenção da alíquota, mas o ICMS é esse tributo, é esse imposto que ele impacta diretamente a vida das pessoas, tanto de forma direta, no consumo, como de forma indireta, as empresas passando isso para os seus consumidores e perdendo competitividade. Suerda, a gente tem visto aí, a gente viu na reportagem, inclusive, esse embate entre o Poder Legislativo, né, os deputados principalmente da oposição e ali da bancada independente, com o governo do Estado. O governo do Estado chama essa alíquota de 20% de manutenção. Por quê? A alíquota ela já estava sendo praticada e ela pode ser praticada, né, pode continuar em 2024. Já os deputados da oposição chamam de aumento, né? O governo também sinaliza ali que essa nova alíquota, essa alíquota de 20%, seria equiparada a outros estados, né, como a Paraíba e também Pernambuco, estados vizinhos. Qual é a sua avaliação com relação a essa comparação que o governo está fazendo com outros estados? Temos realidades diferentes também, né? E de que forma isso poderia impactar tanto positivamente quanto negativamente aqui para o Rio Grande do Norte? Exatamente. Quando a gente fala de reformas, de manutenções, de instrumentos de política econômica, a gente tem que falar do bônus e do ônus. O ônus é porque realmente a manutenção do ICMS nesse patamar de 20% faz com que o setor empresarial enfrente dificuldades em relação ao seu tributo a passar para o consumidor. Mas são muitas coisas, Hugo, que justificam essa manutenção. E a principal delas que é importante a gente falar para o nosso telespectador e para o nosso potiguar, é que a principal dela é que eles estão visualizando aí a reforma tributária. Você vê em todas as reportagens que foram passadas anteriormente, a grande defesa é devido a essa reforma tributária que está em curso e que a base de cálculo para a repartição desses valores, dessas receitas aos estados e municípios, vai ser a arrecadação. Então, a arrecadação ela é impactada diretamente pelo ICMS, que hoje é a principal fonte de receita do estado, e 25% dele vai para os municípios. Então, se você tem uma arrecadação menor, a base de cálculo vai ser menor quando começar a divisão aí para estados. Então, o grande sentido hoje, além de manter a receita, porque é importante a gente falar para as pessoas que não se trata de uma elevação, se trata de uma manutenção do valor do alíquota já em curso, que é 20%, e que a partir do dia 31 de dezembro de 2023 retornaria aos patamares 18%, é justamente na tentativa de manter uma receita e de ter uma base de cálculo atrativa para essa repartição dos recursos da receita na reforma tributária. Por isso que se fala aí numa estratégia, na verdade, trata-se de uma estratégia para que a gente tenha, não é nem competitividade, é que a gente tenha valores de arrecadação com alíquota de 20%,
que faça com que o nosso Estado seja beneficiado com uma receita maior na reforma tributária. Suerdi, aí nas palavras do secretário, né, o secretário falou que caso essa alíquota não seja mantida, o governo perderia aí cerca de 700 milhões de reais e isso também iria interferir nos repasses feitos para os municípios, né? O que é um calo aí já para os municípios, já que eles também ficam em busca de recursos. A gente teve a diminuição de FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios esse ano. O governo também está chamando, de uma certa forma, os municípios para essa briga, né? Isso poderia interferir também. Mas o governo também já sabia quando... Será que o governo já sabia qual a sua posição com relação a isso? Quando enviou o primeiro projeto ainda na metade do ano, pedindo para que essa alíquota fosse de 20% só até dezembro, né? E depois o governo volta atrás e pede que ela continue. Qual a sua opinião com relação a isso? Se a gente for voltar um pouquinho a por que essa alíquota aumentou, lá em 2022, quando a gente teve a redução do ICMS sobre telecomunicações, serviço de telecomunicações, de energia e de combustível, que era uma tentativa do governo federal de reduzir, a gente estava vivendo um momento onde o combustível em 2022 estava inflamando, estava aumentando muito. Então, a tentativa da gente frear aquela inflação foi fazer o quê? Pegar esse leque de serviços e colocar como serviços essenciais, com uma alíquota menor. Então, quando foi em agosto de 2022 até dezembro de 2022, a gente teve uma arrecadação que a gente perdeu uma arrecadação muito grande. Se a gente falar isso em termos de outros estados, Pernambuco perdeu 1,7 bilhões de reais em 2022. Ao mesmo passo, o Ceará, que só no segundo semestre foi 1,2 bilhões, e o Rio Grande do Norte, 440 milhões. Então, lá em 2022, quando se pensou no aumento dessa alíquota, foi justamente para a gente recompor essa perca que a gente teve aí com essa redução da alíquota em 2022. Acredita-se sim que já se sabia que 2023 deveria ter essa manutenção, como foi botado no projeto, a partir de 1º de abril de 2023, que inicia, mas o grande advento, a grande novidade é a reforma tributária. Quando a reforma tributária passa, né, pelo menos os seus primeiros textos, que ela ainda não passou, não está aprovada, quando os seus primeiros textos mostram que o imposto sobre o valor agregado, que é o IVA, vai levar em consideração o ICMS e o ISS, já sinaliza para os governos, para os estados, que é preciso levar em consideração a arrecadação deste ano e dos anos anteriores, porque será a base de cálculo. Então, é assim, falando de forma geral, Suerda, meu salário é R$1.000, o salário anterior é R$1.000, a base de cálculo vai ser os últimos salários. Então, já sinaliza para que a base de cálculo será a arrecadação dos anos anteriores. Então, essa é uma tentativa de manter uma arrecadação, uma manutenção dessa arrecadação, para que quando vier a metodologia de repartição de receita, a gente tenha uma arrecadação que faça com que a gente tenha um recebimento de recursos do governo federal para que a gente faça serviços financeiros, serviços públicos, né? Então, a gente está seguindo, é importante a gente falar isso também, que a gente está seguindo a uma tendência nacional. Não é apenas o Rio Grande do Norte que está fazendo esse comportamento de... Nós não estamos aumentando, nós estamos fazendo uma manutenção de uma alíquota já existente. Então, o próprio secretário, o Carlos Eduardo, ele fala, não vai ter impacto na inflação, que a gente não está aumentando, a gente está fazendo uma manutenção dessa alíquota de 20%. E a gente está seguindo uma tendência nacional. Já foram 16 estados e o Distrito Federal que está fazendo isso. Por quê? É como eu disse lá no começo, tudo isso é visualizando o que vai acontecer com a reforma tributária. Então, já é uma tentativa de antecipação. Antecipação para quando a reforma tributária passar, a gente está com uma alíquota e uma arrecadação que a gente consiga ter um aporte de recurso financeiro maior para o nosso Estado. Então, de fato, manter essa alíquota em 20%, do ponto de vista do consumidor, seria interessante mesmo? Qual seria o cenário ideal para nós, consumidores finais, vamos dizer assim? A curto prazo, eu falo que a gente não vai sofrer um impacto de 20%, porque a gente está
nesta alíquota. A gente já está, desde 1º de abril de 2023, a gente já está pagando essa alíquota de 20%. Mas para o setor produtivo, é importante, quando eu digo que existe o ônus e o bônus, a classe empresarial, por que ela é oposição? Por que ela se mostra contra isso? Porque para a classe empresarial é muito ruim. Eles vinham fazendo planejamentos financeiros para quando chegasse em 1º de janeiro de 2024, ele tivesse uma redução da sua carga tributária. E a tendência era que eles passariam isso para os preços, que isso para o setor produtivo. Eles fizessem mais contratação, já que eles estariam pagando menos imposto, mas no curto prazo, para o consumidor, ele não vai sentir, porque é apenas uma manutenção. E no longo prazo, eu posso falar que a gente pode falar de projeções, de perspectiva. Perspectiva é que a gente mantendo isso, a gente consegue mirar, a gente consegue visualizar um recebimento maior de recurso com a reforma tributária, e isso será repassado para o consumidor a partir de serviços públicos, que vem sofrendo contingências aí desde 2022. Estrada, construção de hospitais, construção de serviço público no geral para a sociedade. Então, o governo precisa ter esse recebimento de recursos para que ele consiga manter os seus investimentos e as suas despesas. Suerda, de uma forma técnica, né, olhando assim no setor da economia mesmo, dá para achar um consenso aí entre o governo, entre a classe empresarial, com relação a esse tema? Agora o governo vai ter que sentar à mesa, né? Hoje, na Assembleia, o governo ainda é minoria, conforme Pedro falou na sua reportagem, são 11 contra 13 votos de oposição, então precisa reunir as entidades, parlamentares, prefeitos, para que se discuta um meio termo. E o meio termo seria trabalhar sobre outros impostos, sobre outras isenções, fornecer outros subsídios, fazer uma conversa, inclusive, se não for de fornecimento de benefícios, de convencimento da importância disso para nosso Estado. A importância disso no nosso Estado, ela é macro, ela é maior, ela não é para um setor, ela não é para um segmento, ela é para esta metodologia de cálculo, para quando a reforma tributária estiver em curso, a gente não ter aí não ser um Estado para receber menos recursos, porque a gente estava com a arrecadação menor, porque é a arrecadação dos anos, deste ano e dos anos anteriores, que vai ser a base de cálculo, pelo menos é a perspectiva. Então, o governo está com uma missão agora muito importante, que é sentar à mesa com essas classes, porque a oposição fala que manter isso é um descumprimento de um acordo, porque quando foi aprovado lá em março de 2023, tinha um prazo determinado, existia uma conversa falando, vocês vão aprovar porque em dezembro vai acabar. Então, o grande discurso também da oposição é essa insegurança nos acordos que foram firmados. Então, cabe agora o governo sentar à mesa novamente com as entidades de classe, com os parlamentares e fazer uma nova conversa, explicando, trazendo esse sentimento de convencimento, né? E nem é só convencimento, deixa eu me corrigir, é de explicação mesmo, de por que fazer isso. Por isso que existiu aquele momento de ontem, que era para trazer para a sociedade um pouco dessa explicação de por que está fazendo isso. Está fazendo isso porque é uma tendência nacional, porque a gente teve uma perda de recursos, de arrecadação em 2022, que mesmo que já tenha, né, um aporte de compensação, ela ainda não é o suficiente para que a gente mantenha nossas despesas com serviços públicos básicos. Então, ela não é suficiente ainda. Então, por isso que existe todo esse embate. E cabe aí o governo, aí, a partir do seu secretário, Carlos Eduardo, fazer essas conversas de esclarecimento. Assim como ele fez com a gente na sociedade, mostrando o porquê está fazendo isso, e hoje eu estou mostrando um pouco da importância de trazer esse momento, vai ter que sentar com a oposição, trazer prefeitos, porque os prefeitos são impactados diretamente, eles recebem 25% do recurso do ICMS, e fazer esse convencimento. Mas alertando, mesmo sabendo que para o empresariado, ele tem um ônus, que é justamente o empresariado
As vendas diminuíram muito, a gente acompanha o comércio, a gente vê que todo mundo fala, Sueda, como 2023 está difícil, as pessoas estão sem poder aquisitivo para consumir. E eles vinham fazendo planejamento para isso, para em 2024 ter uma alíquota menor, para que eles conseguissem ter um respiro, passar uma redução de preço para o consumidor, quem sabe até gerar mais emprego, já que eles teriam um tributo menor, então a sua despesa seria menor. Possivelmente, não estou dizendo que aconteceria, possivelmente poderia acontecer. Mas as justificativas para a manutenção disso, elas estão na mesa, né? Ela mirando justamente aí uma reforma tributária, um momento de compensação. Então, está no papel de sensibilização de todas as entidades, Hugo. A gente já tem aqui várias perguntas e a maior preocupação, eu acho, dos nossos telespectadores é que se com essa decisão a gente vai sentir no nosso bolso as coisas ficarem mais caras. A tendência é essa ou deve se manter? No curto prazo, não. É como eu estou dizendo, a gente não vai sentir no bolso porque a gente já está pagando isso. A gente sentiria no bolso se a gente tivesse a 20% uma alíquota e essa alíquota passasse para 21%. Isso de forma instantânea passaria para os serviços e mercadorias, para os bens e serviços. Mas a gente não vai sentir. Por isso que existe até uma discussão de que a manutenção da alíquota em 20% não impacta na inflação. Não impacta por quê, Sueda? Porque a gente paga isso. Mas é importante falar que quando vira o ano, a inflação se reajusta. Então, vamos falar, estamos com a base de 20%, se a inflação aumentar, terá um reajuste de preço. Mas a perspectiva é que a gente mantenha aí uma inflação, pelo menos a projeção é que a gente chegue à meta de inflação depois de 2 anos tão difíceis, na verdade 3 anos tão difíceis, que a gente tem inflações aí em patamares altíssimos. A tentativa agora e a projeção é que a gente chegue numa inflação aí próximo da meta, próximo de 4%. Para quem já viveu uma inflação de quase 11% em 2020 e 2021, é um respiro, porque a gente está chegando próximo da meta. Mas a gente não vai sentir de forma imediata, porque a gente paga isso. Então, a gente não sente de forma imediata, mas é importante falar que quando vira o ano, existe aquele efeito de atualização de preço, que na economia a gente fala da inflação inercial. É aquela coisa, a gente acha que vai aumentar, a gente já aumenta. Então, todo mundo assim já sabe. Próximo ano, o corte de cabelo vai estar mais caro. Próximo ano, isso aqui que eu consumo vai estar mais caro. Economicamente, a gente tem que olhar por que está mais caro. O preço do insumo aumentou, mas é o efeito da inflação inercial. A gente acredita que vai acontecer. E a gente faz o quê? Acontece. A gente já passa de forma antecipada. Então, de forma imediata, a gente não vai ver, mas a depender da inflação do próximo ano, a gente talvez possa sentir. Mas a gente acredita que chegue na meta esse ano. Pelo menos 4% a gente chega aí de inflação. É isso. Sueda Soares, muito obrigado pelas informações aqui, tirando nossas dúvidas também, né? Esclarecendo um pouquinho mais à luz da economia, toda essa situação que a gente está vivenciando, a gente segue acompanhando. Muito obrigado, tá, pela participação aqui no Bom Dia RN.